Olá, tudo bem? Meu nome é Tatiana Samara dos Santos. Eu tenho 43 anos, tenho 2 filhos, sou imagem e semelhança do Senhor. Sou filha, sou abençoada, sou próspera, sou remida, sou grata. Sou honrada, sou bendita, sou agraciada. Meu nome não é Maria, mas eu sou cheia de graça. Aleluia. Mas eu tô aqui hoje por um direcionamento, não sei se meu, não sei se do Espírito, mas que eu resolvi atender. Já tem um tempo que eu tenho na minha cabeça de gravar um vídeo falando um pouco sobre a minha vida, sobre tudo que eu já vivi, né? Sobre a minha história, na verdade. E como Deus entra na minha história. Eu sou paulistana, nasci em São Paulo, terra da garoa. Minha mãe é pernambucana e foi pra lá, pra São Paulo, pra buscar ter uma vida melhor. Pernambuco, eles tinham uma vida muito difícil, então minha tia foi primeiro e minha mãe foi depois. E lá ela foi trabalhar numa empresa esta que ela conheceu meu pai, e eles se envolveram, se relacionaram. Com o tempo ela descobriu que ele era casado, e nesse inteirinho, segundo o que ela já me contou, é que ela já estava grávida de mim, ou pelo menos achava que estava grávida. E aí é quando entra a minha história. Minha mãe, antes de... Deixa eu começar, para entender. Minha mãe, achando que estava grávida, fez o exame, o beta-HCG, na época, e deu positivo. E deu positivo, ela começou a fazer o pré-natal. E aí ela começou a fazer o pré-natal. Fez o pré-natal, a gravidez foi uma gravidez muito difícil. Segundo ela, passou por muitos perrengues. Ela trabalhava distante de onde morava, acordava cedo, teve muito problema de pressão. Eu também não contribuía na barriga dela. Naquele tempo não existia ultrassom, então os médicos auscultavam o coração do bebê. E às vezes o médico colocava lá o espectro para ouvir o coração, e aí eu não ouvia porque eu ficava virando. Eu me mexi tanto que mãe disse que eu nasci toda enlaçada, o cordão umbilical estava no meu pescoço. E porque estava no meu pescoço, eu mexia meu corpo, mas não mexia meu rosto, minha cabeça. Né? Então eu ficava numa posição onde eu estava sofrendo muito, só que eles não sabiam. E aí eles não conseguiam escutar meu coração, era um trabalho para escutar meu coração. E quando foi para me tirar da barriga de minha mãe, teve que ter todo um cuidado para não me estrangular, de tão enrolado que estava o cordão umbilical no meu pescoço. Só que tem um porém. Minha mãe, fazendo pré-natal, achando que estava já de muito tempo, ela ia me ter, né, em dezembro. Só que quando ela chegou no hospital, viram que eu não estava no tempo de nascer. Fizeram um exame lá que tinha que tirar o líquido da placenta, né? O líquido amniótico. E eles identificavam o tempo da gestação a partir desse líquido. E aí eles identificaram que ela não estava de 9 meses em dezembro, ela estava de 7 meses em dezembro. Ou seja, quando ela começou a fazer o pré-natal, eu ainda não existia eu ainda não havia sido gerada. Eu fui gerada 2 meses depois. É tanto que eu era para ter nascido em dezembro, nasci no dia 24 de fevereiro. Ou seja, eu já tinha que vir para este mundo. Então, para não correr o risco de qualquer coisa, de nada, Deus preparou tudo para eu ser gerada no tempo certo e vir para esse mundo. E assim eu nasci. E depois que eu nasci vieram muitos desafios. Muitos desafios, como eu falei. Minha mãe descobriu que meu pai era casado. Ou seja, eu já nasci num contexto familiar onde eu fui, aos olhos da sociedade, fruto de um adultério, né? E Deus, ele é tão maravilhoso, ele cuidou tanto disso, que ele não deixou que isso fosse uma verdade. Depois que eu o conheci, ele me mostrou que eu não fui fruto de um adultério, eu fui fruto do pensamento e do coração dele.
A palavra do Senhor diz em Jeremias, que Deus diz a Jeremias: antes que tu fosse gerado, eu já havia te chamado para ser profeta das nações. É mais ou menos assim. Então, eu não existi na vontade, no desejo ou no descuido do meu pai e de minha mãe. Eu existi no coração, nos sonhos e no plano de Deus. Então, Deus é perfeito, gente. Deus é perfeito. E Ele não abandona ninguém. Ele não despreza ninguém. Ele usa o contexto da nossa história para que o nome dele seja glorificado, nos fazendo bem. E isso é algo que eu não enxergava. Eu não enxergava Deus na minha vida. Eu me sentia órfã. Mas, como a própria palavra dele diz, Ele cuida dos órfãos e das viúvas, porque essa é a verdadeira religião. Então, por mais que eu tivesse pai e mãe, eu me sentia órfã, porque eu não tinha a presença dos dois. Quando você nasce num contexto familiar disfuncional, a tendência é você... Desculpa, porque eu choro. A tendência é você verdadeiramente acreditar que... como que eu posso falar? Você acredita que você é órfão, que você não tem o amor das pessoas que deveriam te dar, você não tem o cuidado, você não tem a segurança, né, das pessoas que deveriam te dar. Mas Deus, Ele é tão maravilhoso que mesmo nesse contexto maluco, Ele vai ali, Ele pega, a palavra dele também diz que Ele cuida dos inocentes, né? Então, ali eu era inocente, mas inocente porque eu não pedi para vir ao mundo, mas o Senhor já havia escrito uma história para mim. Lá no Salmo 139, ele diz o seguinte, que Davi diz, né, antes de eu ser formado no ventre da minha mãe, antes, quando eu estava sendo entretecido no ventre da minha mãe, você já tinha escrito todos os dias da minha vida. Então, é uma prova de que nós não somos obra do acaso, nós somos obra do coração de Deus, obra de quem Ele é, dos sonhos dele. Ele tem um sonho para cada um de nós. Ele nos forja, sabe, para que o nome dele seja exaltado e glorificado. Mas ele nos mostra o quanto ele nos ama, o quanto de misericórdia ele tem sobre as nossas vidas, sabe? E a minha vida é cheia de percalços. E eu nasci nesse contexto. Minha mãe continuou morando em São Paulo, tendo que trabalhar. E aí vem o decorrer dessas coisas, né? Minha mãe trabalhava distante, não tinha quem ficasse comigo. E aí ela me deixava na casa de uma tia dela, que era minha tia de segundo grau. E eu ficava lá, e essa tia, né, que era irmã da mãe de minha mãe, irmã de minha avó, ela cuidava de mim. E nessa casa tinha um poço. Antes disso, quando eu estava com 7 meses de nascida, minha mãe foi pra Bahia, veio pra Bahia, porque hoje eu estou na Bahia. Minha tia estava grávida de minha prima e estava morando em Ilhéus. Então minha mãe foi pra Ilhéus pra cuidar de minha tia, que teve neném. Chegando lá, eu ficava dentro do berço, começa por aí. Eu comecei a andar aos 7 meses de idade. Eu não engateei, já fui pulando etapa, né? Já fui logo andando, eu andava tudo. E nessas minhas andanças, minha mãe lavando roupa, porque minha prima nasceu com uma disfunção intestinal muito forte. Então minha mãe lavando roupa, porque naquela época não existia fralda descartável, né? Era fralda de pano, tinha que limpar a bosta de menino na água. E aí, minha mãe lavando roupa, eu como né? Eu sendo eu, caí dentro da bacia, cheia de água. Pelo menos tava limpa, né? E quase morro afogada. Imagina, 7 meses de idade, quase morro afogada. Aí minha mãe tirou aquela coisa, né? Você cai de cara, um bebê de 7 meses não tem como. A história que me contam é que ela me tirou. E aí eu voltei e tal. Esse foi o primeiro, vai contando aí. Foi o primeiro livramento de morte. Primeiro. Aí passou-se. Mãe voltou pra São Paulo. E aí eu fui morar com essa... Fui morar não, eu ficava durante o dia com essa tia de minha mãe. E ela pegava, acho que no final de semana ou à noite, não lembro direito dessa história. Mas eu sei que eu ficava lá. E eu lembro de algumas coisas. Lá em São Paulo, nessa época, não tinha... era no tempo que tava tendo encanamento. E aí tinha chegado, todas as casas tinham poços artesianos. Nessa casa aqui, essa tia de minha mãe morava, tinha um poço artesiano, só que estava desativado. E aí o pessoal tava colocando lixo para poder encher o poço, né? O poço ele tinha 14 metros de profundidade.
não estava cheio. O poço ainda estava. São Paulo tinha acabado de estar com água encanada. Então o poço foi desativado. Mas, como é que fala? Mas ele estava lá vazio, né? E o pessoal colocando lixo. E nas casas, antigamente, até hoje lá tem muito isso. Tem a casa da frente e atrás também tem, no fundo também tem casa. Normalmente o pessoal aluga. São casas conjugadas, né? No mesmo terreno, mas separadas uma da outra. Acho que tem um nomezinho pra isso, que eu não sei se é agora. E aí, atrás, na parte de trás da casa, morava uma moça que eu gostava muito dela. Então eu saía da casa, eu com 3 anos, saía da casa da tia de minha mãe, né? De minha tia do segundo grau. E ia pra casa dessa moça chamada Valdinha. Queria tanto ver essa mulher, chamada Valdinha. E eu lembro nitidamente da forma como ela me tratava. Eu lembro que eu ficava sentadinha num sofá de couro marrom. E na frente tinha uma televisão. E aí a gente assistia a novela. Gente, mas essa mulher, ela me tratava com tanto amor, com tanto carinho, que eu amava ir pra casa dela. Toda tarde eu ia pra lá assistir a novela da tarde com ela. Enfim, eu lembro de flashes. Eu tinha 3 anos. Eu lembro de flashes. Não lembro do rosto dela, mas eu lembro que eu senti, toda vez que eu lembro do sofá, da televisão, eu sinto a sensação de ser amada, sabe? Eu tenho essa sensação nítida de ser amada. E um lugar seguro. Eu sempre sinto isso, que ali era um lugar seguro. Eu não tenho lembrança nenhuma da casa de minha tia. Nenhuma. Pra não dizer que eu não tenho, a parte da frente da casa, que era um jardim, é que eu lembro assim, muito, sabe? Mas não tenho lembrança de nada, de ninguém que tava lá. Nada, 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 nada. Mas desse lugar, dessa mulher, onde eu ficava com essa mulher, dessa Valdinha, eu lembro. E pra sair da casa pelo quintal, né? Porque o poço ficava no quintal, tinha que passar pelo poço. E eu fiz o quê? Pra tapar o poço tinha uma folha de zinco. Há pouco tempo o Espírito Santo me lembrou da imagem. Eu lembro nitidamente da imagem da porta da casa da mulher, uma porta marrom. E eu passando, saindo da casa de minha tia, chegando na folha de zinco e pulando. Eu lembro nitidamente de eu dando um pulo nessa folha de zinco. Não sabia o que tinha embaixo. Eu dando um pulo nessa folha de zinco. Quando eu pulei na folha de zinco, o que aconteceu? Puf! Caí dentro do poço. Eu tinha 3 anos, o poço tinha 14 metros de profundidade. A vizinha já estava me esperando, viu, gritou por socorro. Mandaram chamar o meu tio, que estava num bar. Não sei qual era o horário, mas eu sei que ele estava num barzinho, com os amigos, jogando baralho, alguma coisa assim. Já era um senhor. E amarraram uma corda na cintura dele. Ele desceu para me pegar. Segundo o que eu sei, eu fiquei desmaiada lá dentro do poço, porque como tinha lixo, o gás, né, do lixo, eu acho que eu fiquei tonta, porque quando eu caí, a folha de zinco me protegeu para eu não me ferir. Há pouco tempo tinha tido o casamento da prima de minha mãe, então todo o lixo do casamento, vidro, tudo, né, coisa de champanhe, de coisa, tudo tava dentro do poço, quebrado, vidro quebrado, muito lixo. E lixos orgânicos e não orgânicos. E o que me protegeu de eu não me machucar foi a folha de zinco, porque eu caí junto com a folha, né? Mas foi até lá embaixo. E aí me tiraram, quando me tiraram eu tava desmaiada. Ninguém conseguia, eu não respirava, ninguém conseguia fazer respiração boca a boca, né? Pra poder me devolver o fôlego. Aí uma vizinha, no desespero, uma vizinha foi e ia passando um rapaz. E essa vizinha foi, uma japonesa, chamou esse rapaz e pediu pra ele fazer a respiração, né? Pra voltar o fôlego. E a mãe disse que ele disse, eu nunca fiz isso, mas faça porque tá todo mundo desesperado, ninguém vai conseguir fazer. E a menina tá desmaiada, ela não respira. E aí quando ele fez, que soprou o fôlego na minha boca, eu voltei à vida. Né? Eu acho que eu fiquei mais de 30 minutos desmaiada. Por isso que eu acho que eu não sou muito boa de juízo por causa disso. Me levaram pro hospital, fizeram todos os exames, eu não tive nada, graças a Deus. Só um arranhãozinho na testa. Mas esse foi o segundo livramento. E eu sempre me questionei, por quê? Por quê? Por que que Deus enviou um anjo para me salvar? Se não fosse aquele homem passando numa rua deserta, porque São Paulo, ele é diferente. São Paulo, mesmo em lugares periféricos, as pessoas não ficam no meio da rua. As pessoas trabalham o tempo todo, então as ruas são desertas. Não passa ninguém. Na rua que minha tia morava, não ficava passando ninguém. Não era normal passar pessoas, né, transeuntes. E aquele homem passou naquele momento, não sabia fazer, mas teve a coragem de fazer, mesmo sem saber, de soprar fôlego nas minhas narinas, de
me devolver a vida. Eu sempre ouvi essa história. E eu ria, eu brincava, eu resenhava. Eu nunca tinha visto a profundidade dessa história. Eu caí em um poço de 14 metros de profundidade. Num poço que só tinha lixo, gás carbônico. Gente, quando eu me deparei com essa realidade, eu fiquei perguntando: o que a pessoa quer comigo? Por quê? Por que o Senhor me salvou? Eu já enfrentei tantas coisas. Eu já vivi tantas coisas difíceis, muito difíceis. Mas tinha que ter uma explicação. Tem que ter uma explicação. Eu não vim esse mundo à toa. Eu não vim esse mundo e vivi todas essas coisas. Isso é só o começo. Tiveram vários outros livramentos de morte. Vários outros. Por que Deus me livra tanto? Sabe? Eu fico me perguntando. Porque eu olho pra mim. Como eu não vou amar esse Deus? Meus pais não estavam lá. A palavra de Deus diz que ainda que teu pai e tua mãe te abandonem, eu, todavia, jamais te abandonarei. Os meus pais não estavam lá. Mas ele não me abandonou. Sabe? E ele estava lá. Ele sempre esteve. Sempre esteve. Ele sempre colocou a mão para eu não cair. E todas as vezes que eu caí, ele também estendeu a mão para me puxar. Eu não tenho como não amar esse Deus. Eu não tenho como não ser grata. Eu não tenho como ser fiel. Não ser fiel a ele. É impossível eu não ser fiel a ele. É impossível. Ele sabia do que eu ia fazer. Ele sabia das minhas escolhas. Ele sabia porque ele tá, a palavra de Deus diz que ele está no nosso futuro. Ele conhece, ele tem os pensamentos bons para nós. Mas ele conhece o coração de cada um de nós. Ele sabe quais são as inclinações do nosso coração. E ele sabia que diversas vezes eu iria escolher outros caminhos que não seriam o dele. E ainda assim, ele nunca me abandonou. Nunca, nunca,